dono desta igreja, o cabeça desse corpo. Ele está aqui através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Movendo as águas entre nós. Aleluia. Quero ler aqui Apocalipse de João, deixar para nós essa reflexão bíblica nessa noite. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em diante. Aleluia. Ler até o versículo de número 8. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em diante. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, localizaram o texto bíblico, irmãos? Ele diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Meu Deus. Aleluia. Os mesmos que o transpassaram. Aleluia. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Essa palavra na nossa noite, quer fazer mais uma oração e vamos prosseguir o nosso culto de adoração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Aleluia. estamos aqui na tua santa, bendita e gloriosa presença. Aleluia. Senhor, queremos te louvar pela tua graça salvadora que alcançou a cada um de nós. Queremos te louvar pelo favor merecido que alcançou a cada um de nós que estamos aqui. Meu Deus, é uma noite mais que especial, porque estamos reunidos em torno do teu nome neste lugar. Senhor, nós cremos que os céus estão abertos sobre a tua igreja uma vez mais. Senhor, nós vimos aqui prestar um culto a ti, Senhor. Vimos aqui te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, nós já percebemos aqui o movimento do Espírito nessa casa. Aleluia. Que essa noite o Senhor venha batizar no Espírito Santo. Que essa noite o Senhor venha curar enfermos. Que essa noite doenças sejam extirpadas. Doenças de origem espiritual, de origem física. Senhor, qualquer tipo que seja a origem dessa doença. Aleluia. No poder e na autoridade do teu nome Jesus. nós cremos, Pai. Que toda enfermidade se encurva. Toda enfermidade se prostra. Toda enfermidade não resiste. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a direção deste culto, conduzindo esta noite este culto e falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Maria disse, mas como vai ser, como é que eu vou ficar grávida, né? Não conheço homem nenhum. E ele disse, fica tranquilo, a tua gravidez vai ser milagrosa. Sabe como é que vai ser, Maria? A sombra do Altíssimo. Aleluia! Do Elion, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Tu vais ser cheio do Espírito Santo. E o santo que vai nascer de ti, ele será o Salvador da humanidade. E o anjo ainda disse para ela, viu? Maria, o mesmo Deus que me enviou para falar com Zacarias, esposo da tua prima Isabel, que fez ela conceber na sua velhice, eu mesmo que vai fazer você ficar grávida. Aleluia! E ele está aqui nessa noite, Jesus. Aleluia! O Filho de Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi um ato milagroso devido à sua concepção milagrosa. Jesus era um santo, livre de toda a mácula do pecado. Por isso ele era digno de carregar sobre si a culpa dos nossos pecados e expiá-los. Mateus 1:23, irmãos. Glória a Deus. Mateus 1:23. Glória a Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Glória a Deus, o Emanuel, Deus conosco. A Virgem concebeu pelo poder do Espírito Santo. Foi uma gravidez milagrosa, coisa que só Deus pode fazer. Por isso Jesus é chamado de o Santo, porque ele nasceu sem pecado.
Ele é o Santo Filho de Deus. E João Batista identifica ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, a natureza de Jesus comparada à nossa, é uma natureza humana perfeita e impecável. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Foi tentado em tudo, mas sem pecado. O homem perfeito, o Santo Filho de Deus, e ele está aqui nessa noite. Ele levou os nossos pecados. Ele nos substituiu lá na cruz. Glória a Deus. Estamos aqui numa luta no âmbito e na atmosfera espiritual. Os olhos carnais não enxergam, não conseguem ver e contemplar. Mas a verdade é que no mundo espiritual travamos uma luta contra as hostes espirituais da maldade. Eu costumo dizer, a Bíblia diz que Satanás ele é como um leão, não devemos subestimá-lo com certeza. Mas a Bíblia diz que Jesus não é como um leão, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Portanto, não se atemorize, não se apavore esta noite. O maior está com a igreja, o maior está conosco. Quem o diabo não esta noite vai receber a tua vitória. Quem o diabo não esta noite, Aleluia! vai contemplar você com o milagre que você precisa. Não adianta o inferno fazer resistência, não adianta os demônios fazerem bloqueio, não adianta Satanás fazer figa. Deus é que você não dê essa noite, e com certeza aquilo que você precisa, você vai receber da parte do Senhor. Mas o livro de Eclesiastes é o livro do pregador, o livro do sábio Salomão. Quem foi Salomão? Todos nós sabemos que Salomão, o pastor, era filho do rei Davi. O primeiro rei que reinou sobre a terra de Israel, quem foi ele? Saul. Em 1 Samuel 15, ele marca o início da transição do período dos juízes para o período da monarquia, quando Saul assume o trono na terra de Israel. Mas sabemos que Saul não governou, na verdade, segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do povo. Saul foi desobediente a Deus quando Deus mandou ir até o povo de Amaleque, os amalequitas. Conhecemos a narrativa bíblica, porque Deus queria executar os seus juízos sobre os amalequitas, porque certa feita Deus, amando de Deus, o povo se deslocava por um determinado caminho, e os amalequitas se opuseram contra o povo de Deus e tentaram obstruir o povo de Deus, impedi-los de passar pelo caminho que o Senhor havia determinado. Deus, lembrando-se disso, por intermédio da boca de Samuel, ele disse: Samuel, vai até Saul, e lhe deu uma ordem para que ele vá e destrua completamente aquele povo. Não lhes poupe absolutamente nada. Que Saul vá até o povo de Amaleque e destrua-lhes totalmente tudo. O seu rebanho, os seus animais, que ele destrua por completo os amalequitas. Saul foi lá, meu pastor, mas fez o oposto da ordem de Deus. Voltou e trouxe consigo o vivo rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e parte do rebanho no oeste daquela terra. Deus então o rejeita. Em 1 Samuel 16, o profeta está ali cabisbaixo, chorando, lamentando. A voz de Deus ecoou o profeta dizendo: Samuel, para de chorar. Olha aí, ó. Samuel, para de lamentar. Glória a Deus. Levanta a tua cabeça. Quem abateu Saul fui eu. Quem tirou Saul do trono fui eu. É. Sou eu quem abato, sou eu quem estabeleço, sou eu quem levanto, sou eu quem derrubo. A Bíblia diz que Deus é soberano, e a Bíblia nos diz, meus irmãos, que todo principado humano, toda potestade humana, todos os reis da terra, todos os príncipes da terra, só tem alguma autoridade, porque Deus lhes confiou, lhes outorgou. O que foi que Jesus respondeu a Pilatos quando disse: eu tenho poder de te soltar, eu tenho poder de te deixar preso? Ai, Jesus. Jesus respondeu para ele dizendo: autoridade alguma você teria se do alto não te fosse dado. Então é Deus quem estabelece, é Deus